Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Chesman Pode Representa, meu podcast aqui que vai ser uma zona, vai ter gente falando de todos os assuntos possíveis e eu aqui aprendendo um monte de coisa, fazendo palhaçada com outras coisas e nós estamos gravando um especial de crimes, como teve agora outubro, que foi o mês do Halloween e casos e histórias de espírito e crimes, essas coisas, nós faremos um especial de crimes, saiu já o primeiro episódio que foi no dia do Halloween, mesmo, especialzão de Halloween, crime. Eu ia falar crime muito top, não existe crime muito top, mas o episódio tá muito legal, então o link tá aqui na descrição, todos os links de tudo que a gente falar hoje aqui, tudo estará na descrição, beleza? Então, dito isso, eu já vou direto para nossa convidada, porque esse vídeo é um pouco mais curto, são histórias rápidas de crimes, tô com ela aqui que já anunciei no outro vídeo, vou anunciar de novo, a Sônia Abrão do YouTube, ela que fala de muitos crimes, muita história legal, Maiara Failace, tudo bem, Mai? Tudo bem, Sônia Abrão aí você me quebra, né? Ela amigo? gosta, ela tem uns crimes pesados que ela fala. E também muitos processos, né? Muitos processos, Sônia Abrão. Nunca critiquei, viu? Não estou falando em tom de crítica. Nada contra, nada sim, contra. tá de boas. Teve uns bagulho que ela fez que o pessoal acha meio duvidoso. Você ficou sabendo do bagulho do caso da Eloá, né? Tudo, velho. Pesadíssimo. Então, não tô falando mal de você, Sônia Abrão. Nada contra, ó. Tá de boa. Minha mãe adora você. Se eu falar mal de você, eu fico mal na minha casa. Então... É, tem isso também. É, cara, minha mãe gosta. Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Eu tô sempre aqui. Tá sempre aqui. Hoje nós falaremos no caso especial, que é um caso que tá no hype agora, que é porque saiu a série da Netflix, né? Jeffrey Dahmer. 8, acho que bilhões de pessoas que estão assistindo a série. Bilhões. 4 bilhões. Mas eu sei que são bilhões. É, tipo... Bilhões? É a série mais assistida da Netflix. Caramba, velho. O cara passou Friends. Bom, véio. pelo menos foi o que tava lá na informação. Não. Agora, se era uma informação sensacionalista, eu não sei. Deve ser, porque o pessoal gosta de tudo que não presta, assim, no sentido de, o bagulho é horrível e tal. O pessoal assiste Luiz Bate. Pô, eu fico indignado com o Luiz Bate. Já falei isso da outra vez que você veio. Eu tenho bronca do Luiz Bate, cara. Só passa bosta, bicho, de crime. Só passa coisa ruim, mas eu assisto. Não tô falando que eu não assisto, eu assisto. Com raiva, acaba o programa, eu fico mal, velho. Você parece os meus seguidores. Eu sou o hater que tá lá, entendeu? É, que assiste o caso no meu canal e fala, credo, que horror. A sorte do Luiz Bate é que o programa dele não é ao vivo no YouTube. Senão eu ia estar lá de hater nos comentários. A minha sorte também, porque as pessoas assistem os meus vídeos me xingando, como se eu tivesse cometido crime. Como se fosse você que fosse a criminosa, né? Exatamente. Nossa, eu estou espalhando a informação. A Maiara é o Léo Dias do crime. Ah, é, sim. Ela Eu, faz sai a fora. fofoquinha dos crimes lá. Deus me livre. Eu sigo esses fofoqueiros tudo também, sabia? Você gosta de uma fofoca, Eu né? gosto de fofoca, mas eu sou assumido, entendeu? Eu assumo. Eu não conto fofoca dos outros. Eu sou um receptor de informações. Então alguém tem uma fofoca, a pessoa confia e conta pra mim. Ah, tá certo. Aí eu fico com uma enciclopédia de causas, entendeu? Então eu sei um monte de coisa boa, assim, legal. Mas viemos aqui falar do Jeffrey Dahmer, não é das minhas fofocas. Você quer saber das minhas fofocas? Me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição também. Que é o Jeffrey Dahmer, ele foi conhecido por quê? Qual foi o rolê dele mesmo? O Jeffrey Dahmer, ele é um dos serial killers mais conhecidos, assim, da história dos serial killers. Ele ficou conhecido como o açougueiro de Milwaukee, que era a cidade onde ele morava. Por conta dos crimes que ele cometeu, também ficou conhecido como canibal de Milwaukee, sabe? Por conta dos crimes que ele cometeu. E aí foi contado a história dele nessa série. Já tinha um documentário que falava sobre os crimes que ele cometeu, mas ele ganhou mais notoriedade agora por conta da série do Netflix, que conta de forma totalmente detalhada os crimes que ele cometeu. Caramba. É, basicamente isso. O Jeffrey Dahmer, na série, fala sobre a infância dele, que a mãe dele era depressiva. Ele sofria muito com a ausência do pai por conta do trabalho. E desde criança ele já tinha uns costumes assim meio bizarros de gostar de pegar animais mortos na estrada, levar pra casa e ficar abrindo, dessecando e... Não, bem brincadeira de criança mesmo, né? Bem saudável. E o pai dele, tipo, era super conivente com isso. Tipo assim, tem um cachorro morto. Aí ele pegava o cachorro, abria, estripava todo o cachorro. E ele falava pro pai dele, pai, achei um cachorro. Aí o pai dele, que legal. Tipo, ele perguntava pro pai dele, tipo, como que
eu faço pra mim, por exemplo, derreter o cachorro na química? Qual a solução que eu faço? Ah, se você pegar Cândida e não sei o que, você consegue... Tipo, o pai dele meio que não tinha muita noção. Que explicava mesmo os bagulhos. Explicava e... Ainda bem que ele não assistiu Breaking Bad, hein? Foi outra época, que eles ensinam lá o Walter White lá. Não, se acontecer algumas coisas por aí, você já sabe onde a galera... Né? Você assistiu Breaking Bad? Não. Mano, não assiste. É uma bosta. Olha que você vai apanhar Não, na o pessoal rua. me odeia quando eu falo isso. Pô, a galera gosta pra caralho. Eu odiei, mas por um motivo muito específico que não vale a pena comentar, mano. Mas ele ensina, né, como que derrete a pessoa. Então, o pai dele ensinava. E aí, tipo assim, ele acabou indo morar com a avó dele quando ele ficou mais velho. A avó dele era uma pessoa extremamente religiosa. E na época, nos 70, ele era, tipo, um adolescente entrando pra casa, tipo, dos 20 anos. E a avó dele falava, ih, você não vai arrumar uma namorada? Na igreja tem uma menininha lá. E as namoradinhas. E as namoradinhas, uma mulher. É uma varoa na igreja. Você precisa casar, ter filhos. E ele não queria porque ele gostava de ficar olhando os caras que corriam na estrada. Ele já se sentia atraído por garotos, né? Mas era uma opressão muito grande por conta da época, acho que por conta da família dele também. Enfim, ele saiu da casa da avó, ele teve a sua independência, ele trabalhava como açougueiro na cidade. Acho que é por isso que... Foi fácil pegar ele, né? Fala, quem será que sabe cortar uma pessoa? Não. Ai, meu Deus. Enfim, e ele começou a se relacionar com homens. Mas naquela época, vários garotos, a maioria deles negros, entre 17 e 30 anos de idade, começou a desaparecer na cidade. E a polícia começou a ir atrás de alguém que estava sequestrando esses rapazes. Porque esses rapazes, eles eram sequestrados e nunca mais ninguém sabia, tinha notícia deles. Tipo, sumia, não encontravam um corpo desovado, nem nada. O que acontecia com esses garotos? Desaparecia, né? E aí, quem desaparecia com esses garotos, na verdade, era o Jeffrey Dahmer, que ele tinha o seu modus operandi, né? Que era a sua forma de cometer o crime. Ele ia em casas noturnas e ele via os garotos que ele tinha interesse, ele via os garotos que ele queria se relacionar e ele convidava para ir pro apartamento dele para falar, olha, eu te dou $50 se você tirar uma foto comigo. Ou até garotos de programa mesmo, para eles poderem ter relações sexuais. E quando ele chegava em casa, ele oferecia para esse garoto droga, tipo, beber alguma coisa. Esses garotos acabavam dormindo e ele acabava matando esses garotos para ele poder cometer os seus crimes. Mas ele nem chegava a ficar com o pessoal ou ficava? Então, na série mostra, por exemplo, alguns exemplos de vítimas que chegavam e eles se relacionavam primeiro. Tipo assim, ele... Ah, vamos assistir um filme junto? Levava pro quarto, ligava a televisão, conversavam. Eles começavam a conversar, ele oferecia uma bebida, um drink, alguma coisa. E aí, então, tipo, depois disso, ele cometia o crime. Ele dava martelado, ele dava facada... Ele esperava o cara dormir depois que ele oferecia, tipo, um sonífero. E ele cometia o crime. Ele praticava a necrofilia, que era o ato dele ter relação com o corpo da pessoa. E depois o canibalismo, que era o ato dele comer as partes das pessoas, né? Inclusive, na série tem uma parte muito marcante que ele coloca o ouvido no coração de uma das vítimas. E ele falava assim, nossa, seu coração acho que tá batendo... bem acelerado, eu gosto disso, eu quero comer ele, tipo, o coração do cara, sabe? Sim. E aí, ele, basicamente, depois que o cara morria, ele desmembrava o corpo e ele gostava, uma coisa importante na série, acho que chegou a mostrar isso, que quando ele matava as vítimas, ele gostava de ter relação com os órgãos recém-tirados das vítimas. Porque eu vi numa fonte de pesquisa que ele chegou a falar que ele gostava da sensação de ter a relação com o órgão quente e úmido. Então, tipo, ele... Caralho, tipo, ele arrancava um coração lá e... Tudo, fígado, tipo, estômago, tripa. O que ele sentisse tesão ali no momento.
Nossa, entendeu? Ele tirava e ele gostava de tirar foto de tudo. Tudo que ele fazia, ele tirava tipo foto da vítima dormindo, dele cortando, da vítima dentro da banheira, dele desovando a vítima, né? Algumas vítimas, aí ele pegava essas vítimas, ele desmembrava e ele guardava na geladeira para ele poder ir consumindo conforme o tempo. Tinha um balde no quarto dele, tipo um baldão, onde tinha ácido e ele dentro tinha algumas partes que ele deixava pra ir dissolvendo. Derretendo. Outros ele tipo triturava e jogava no lixo, outros deixavam na geladeira, sabe? Então, tipo assim, ele pegava a parte dos corpos, ele queria tipo preparar mesmo, tipo cozinhar na panela, comer. Nossa, almoço de domingo na casa dele devia ser um Era absurdo, né? um órgão, tipo era um pau. O quê? Um pau, um pênis. Pau. É. Ah, vai linguiça aí e tal. Nossa, bicho. Não, e tipo assim, um detalhe que eu também vi em nas minhas fontes de pesquisa é que ele pegava o órgão sexual do cara pra ele comer. E ele se masturbava enquanto ele comia. Como é que é? Peraí. Calma aí. Vamos Tipo lá. assim, ele pegava o órgão sexual, Pegava o pau do maluco, aí ele fazia lá. preparava. E na hora que ele ia comer, ele sentia tesão, porque ele tava comendo um pênis. E ele começava a se masturbar. Se eles soubessem que dá pra fazer isso sem matar a pessoa, né? Colocar o pau do outro na boca, sempre vai matar Mas a o pessoa. lance é que ele gostava de temperar, né? Ter uma culinária ali por mas trás. tem uns produtos que você pode passar e dar sabor também, né, meu? Só matar o cidadão ali. Não, Caralho. isso é bizarro, velho. Não, desde o começo já, né? Essa parte é só mais uma das bizarrices dele, mas, tipo, você já ir lá chamar... Porque, assim, as conversas que a gente já teve aqui, a maioria dos casos tem um monte de coisa em comum. Tipo, é gente que teve problema na infância. Isso. É gente que tem problemas com a própria sexualidade. Sim. Algumas vezes é motivada pela religião, que no caso a avó dele era muito religiosa. Então ele já via aquilo como um bagulho errado. Isso. E aí ele sentir tesão por outros caras, tipo, era uma coisa dele, só que alguma coisa devia culpar ele também por isso. Então aí, quando você tem parafilia que chama, né? Isso. Quando já tem um problema, umas parafilia aí diferente, junta tudo isso, junta trauma de infância, aí dá bosta. E junta também a época, né? Porque a época não era igual hoje em dia, que você pode falar pro mundo, gente, quero namorar um cara. A gente tá falando da década de 70, era, tipo, diferente do que é hoje em dia, assim. E é que hoje em dia já é uma bosta, né? Hoje em dia ainda é difícil. As pessoas falar, ainda sofrem com isso. Pô, tem gente que apanha, gente que é expulso de casa, Sim. né? É foda, imagina aquela época nos Estados Unidos ainda, que Sim. Né? Um país que já foi muito conhecido no passado por ser muito homofóbico, muito racista, Sim. etc e tal. É foda, né? E aí como que pegaram ele? Então, aí uma das vítimas que ele levou pro apartamento, já era pra ele ter sido pego muito tempo antes, né? A polícia foi muito falha, porque a polícia já chegou a ir no apartamento dele uma vez por conta de uma denúncia anônima que teve de um rapaz que estava praticamente morto lá. Ele gostava de fazer tipo aquele negócio de lobotomia, de colocar tipo um negócio dentro da cabeça pra pessoa meio que ficar vegetando, pra ele poder conversar com a vítima, sabe? Falar da vida dele, sem que a pessoa julgasse ele. Ele tinha tipo essa vibe, sabe? E aí uma das vítimas dele era um rapaz e eles começaram a se relacionar e tudo mais, e o cara percebeu que era muito estranho o apartamento dele. Por quê? Porque tinha um cheiro muito ruim o apartamento dele, tipo, muito ruim. Ele viu que a cama era suja de sangue. Tipo, ele já viu que o cenário ali era esquisito e que ele tinha trancado a porta. Então, tipo assim, o que o cara fez? Vou entrar na onda dele. Na série você vê isso, é o primeiro episódio. Vou entrar na onda dele pra mim sair daqui. Vou fazer, tipo, o que ele quer e tal, pra mim conseguir ir embora. Basicamente foi isso que ele fez. A primeira chance que ele teve, pelado mesmo, ele saiu correndo na rua de madrugada. E aí, no que ele saiu correndo na rua, ele encontrou um carro da polícia, teve muita sorte. E ele falou pra polícia, olha, tentaram me matar. O que... complicado naquela época, porque era um cara negro, pelado, de madrugada, no meio da rua. A polícia falou, cara, você usou droga? Né?
Tá drogado? Ainda, né? Você tá drogado? Você é o quê? Tá louco? Ele, não, pelo amor de Deus, me ajuda. Realmente tentaram me matar. A polícia, vamos ver se o que esse cara tá falando é verdade. Quando a polícia foi lá e pediu pra entrar no apartamento, o cheiro era horrível. Cheiro muito ruim. Começaram a meio que olhar, viram que tinha um tambor dentro do quarto dele cheio de ácido. De ácido um líquido com corpo, sangue. Viu que tinha... numa das fontes de pesquisa tinha um pênis fatiado em cima da pia que ele tava fazendo pra comer. E quando abriram a geladeira tinha uma cabeça. Tipo, congelada. Dentro do congelador, uma cabeça. E nas gavetas do quarto tinha as polaroids que ele tirava das vítimas. Aí ele chegou e falou pra polícia: nossa, vocês, tipo, demoraram pra me pegar, até que enfim. Isso, aí foi quando prenderam ele. Foi quando prenderam ele. Ah, tá. Chegaram na primeira que a polícia chegou Isso lá. aconteceu em 1991, que ele foi preso e ele foi condenado a 16 prisões perpétuas. Caramba. E ele chegou a confessar os crimes que ele cometeu e ele chegou a dar entrevistas e falar sobre tudo isso. Cara, isso que é o foda de você acreditar em reencarnação, né? Porque se 16 prisões perpétuas, falando, na próxima que eu voltar eu já tô fudido, eu tô condenado. E o que saiu primeiro lá, que saiu correndo, puta gênio também, né? Porque ele entrou na casa e falou, tem a cama cheia de sangue. Isso. Eu acho que tem uma coisa errada aqui. O cheiro ruim, uma cama cheia de sangue, uma bacia com ácido e uns pedaços de corpo. Falou, alguma coisa tá errada aqui, meu porra. A casa imunda, toda suja, né? Tipo, ainda na série, eu até tinha comentado com você, ele vai beber uma bebida, ele, que é isso? Essa água suja. Aí ele fala, eu não tive tempo de lavar a louça. Tipo, mano, o cara te oferece Porcaço, tá? uma cerveja num copo sujo, numa casa podre. Aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Que ótimo, que delícia. Pô, de cara. cervejinha. Entendeu? Tipo, todos os indícios estavam ali. Serial killer. E ele chegou a falar, tipo, depois, que ele sabia que tudo que ele fazia não era certo, era errado. Mas ele não conseguia se controlar. E que ele tinha ficado feliz que a polícia pegou ele. Então, eu vi também que ele tinha transtorno de personalidade, era borderline e tal. Isso. Então, tipo assim, juntou tudo que tinha que dar errado na pessoa, junto com a criação também, fodida, pra criar um maluco, tá ligado? Sim. Então, tipo, era um bagulho que, mano, uma hora vai dar bosta, tá ligado? Então, e ele sabia disso, né? Tipo assim, eu acho que ele sabia que o que ele fazia era uma coisa horrível, horrorosa, uma coisa, tipo, muito cruel, muito ruim, a ponto dele falar assim, nossa, vocês me pegaram, ainda bem. Tipo, ele falou, ainda bem que vocês vieram, porque eu precisava que alguém viesse me pegar para que eu parasse de fazer essas coisas. Então, tipo assim, enquanto ninguém vier me pegar, eu vou continuar cometendo aqui meus assassinatos. Mas se vierem me pegar, eu não vou me opor, porque eu sei que o que eu tô fazendo não é certo. Mas essa é a parada do cara, da autoestima do maluco também, né? Porque, assim, muitos desses caras são completamente egocêntricos, assim. Então, tipo assim, ainda bem que vocês me pegaram. Pô, você podia ter se entregado também, tá ligado? Você podia chegar na polícia e falar, fui eu que fiz os bagulho aí. Então, tipo, o fato dele tirar foto, guardar pedaço de corpo, sabe, ficar cultuando essas coisas, assim, vou deixar o corpo do mano lá na geladeira e vou comendo aos poucos. Tipo, é a sensação de poder dele. Então, quando ele é preso, ele sabe que uma hora ele vai ser. Sim. Então, se na hora que ele fala, beleza, agora sim. E na cadeia também ele não era... Ele mudou depois, ou não? Ele morreu depois de 3 anos. Ele morreu espancado na prisão por outro prisioneiro. Então, tipo assim, ele foi condenado a 16 prisões perpétuas. E aí, depois, um preso... Eu acho que ele ficou na mesma cela. Esse cara era negro, acho que sabia dos crimes que ele cometeu. E acabou espancando ele morreu espancado. Inclusive, gente... Na internet, se vocês colocarem o caso do Jeffrey Dahmer, tem as fotos da casa dele e dos pedaços dos corpos que encontraram. E em alguns sites na internet tem fotos do corpo do Jeffrey Dahmer espancado. Tipo, não recomendo. Então, ó, alerta de spoiler. Aqui vai ter um antes do que a Mayara falou. Você não vai colocar isso aqui não, né? O quê? A foto do... Não, a foto não. A foto não dá pra colocar. Mas, ó, digo, vai ter um antes do que você falou, vai ter lá o alerta de spoiler, porque tem gente que não viu a série ainda. Isso. Essa parte do final eu vi também, porque eu passei e aí tava passando essa parte.
E aí o que eu entendo, que eu lembro, foi que o cara, ele meio que colocaram ele lá junto com o Jeffrey de propósito, porque ele tinha uma bronca pra cobrar. Então ele falou com os caras lá, falou, me coloca lá que eu tenho uma conversinha ali. Porque ele era negro, né? Eu acho que ele queria meio que vingar. E eu acho que ele conhecia uma das vítimas, não sei, uma coisa assim. Pelo que eu... Então, alertão de spoiler aí. Se eu não me engano, foi isso, que eu não prestei tanta atenção também. Que eu não gosto de pegar os bagulho andando. Ele chegou e falou, preciso conversar com o mano ali, deixou uma meia horinha ali sem perder a amizade com ele. Sim. E aí parece que ele... Esse cara que espancou ele era muito religioso dentro da cadeia. Então ele tinha matado um cara, uma coisa assim, e dentro da cadeia ele virou religioso. Então ele dizia que Deus falava pra ele que tinha que fazer justiça com as próprias mãos pra ele ir pro céu. Então aí ele ficou sabendo dos crimes do Jeffrey, não sei se ele conhecia uma das vítimas, alguma coisa assim. E aí deixaram ele lá, tava o Jeffrey, ele e mais um cara. E aí o Jeffrey tava limpando a academia, aí escutou um grito lá que ele matou outro cara primeiro. Aí depois quando chegou nele, já chegou com, não sei se era um peso de academia, e deu na cabeça uma parada dele. assim, espancou ele e arregaçou. E eu acho que na hora, tipo, ele não, eu acredito que ele nem tenha tentado se defender. Porque, velho, ele sabia alguma coisa, tipo, eu acho que ele sabia que ia acontecer com ele na prisão, de verdade. Porque ele tinha muita noção dos crimes que ele cometeu. Tipo assim, não foi igual o Ted Bundy, que até o último dia ele confessou em terceira pessoa. Tipo assim, confessou daquele jeito. Não, ele confessou, tipo, ele tinha noção daquilo. Tudo que ele fez, ele sabia Exatamente. detalhes de tudo, né? Exatamente. E aí eu acho que na série mostra isso, que ele sabe o que vai acontecer e acho que ele não luta mesmo. Tanto que avisaram o pai dele que ele tinha morrido. Isso. Ligaram pro pai dele, o pai dele também meio que já sabia que isso ia acontecer uma hora. Por conta da gravidade dos casos, né? Dos crimes que ele cometeu. Tipo, eram coisas, assim, muito horríveis. E ele tinha consciência disso. Então, as pessoas falavam assim, às vezes perguntam pra mim, já perguntaram pra mim, se eu acho que ele sabia, se ele se arrependia de verdade, ou isso e aquilo. Existem pessoas aptas a estudarem mentes de psicopatas. Existem criminólogos, psicólogos, pessoas especialistas para entender a mente dessas pessoas, né? Eu não consigo entender a mente de um psicopata. Apesar dele ter todas as características de um psicopata, né? Ele tinha uma aparência bonita, ele conseguia atrair os garotos e tudo mais. Mas você pode ver pelas atitudes dele, pelos crimes que ele cometeu, que, tipo assim, dá a entender que ele tinha muita noção do que ele estava fazendo. Assim, o outro caso que a gente citou, no vídeo anterior, a gente chegou a comentar que o cara, um espírito tinha mandado ele cometer um crime. Então, tipo, dá a entender que o cara, ele é louco. Mas no caso desse crime que a gente tá falando aqui, ele tinha noção. Ele fazia porque ele gostava, porque já abriu os bichinhos lá. Ele sentia prazer, ele cometia isso desde criança. Então, tipo assim, o cara já desde criança já começa com traços psicopatas, querendo abrir bicho. E tipo assim, você acha que quando ele tivesse 30 anos o hobby dele ia ser abrir bicho? Nada, ele queria... Piora, velho. As coisas vão piorando. Entendeu? Tipo, cada tempo que passa, a pessoa ela vai querendo mais. É igual todo vício, né? Você começa, você vai expandindo aquilo lá. As pessoas vão querendo mais. E o que aconteceu com ele foi isso. Né? Então é isso. Então esse foi o caso de Jeffrey Dahmer. Então você quer assistir mais? Você tem caso dele também? Tem o caso do Jeffrey Dahmer no meu canal de forma resumida. E conto mais detalhes do que aqui, mas de resumida. E também tem a série no Netflix. Então, se você quer conhecer mais a história desse crime, se inscreve lá no canal da Mayara, o link tá aqui na descrição. Quer assistir a série, tem lá na Netflix, assiste lá. Eu vi alguns trechinhos lá e não é o meu tema principal, mas é bem legal para você que gosta desse tipo. Mayara, dá seus recados aqui pro povo de casa, 1 milhão de pessoas assistindo a gente simultaneamente hoje. Gente, vocês se inscrevam no meu canal, Estante de Crimes, no Instagram, Estante de Crimes também, ou... Instagram pessoal, Mayara Failassi. Então é isso, sigam lá a Mayara, se gostou desse episódio, esse é o episódio 2 de uma série de 4 episódios, então se inscreve aqui no canal, vai ter convidado falando sobre tudo, tem de crime, vai ter ufólogo, vai ter humorista, vai ser uma bagunça aqui, vai ter de tudo. Então se gostou, inscreva-se aqui no canal, e é isso, até a próxima, valeu!